Lembrando que é 5 minutos para cada orador. Eduardo, você vai ter que... Senhor presidente, abrir aqui o... senhor relator, senhora ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffmann, governador do meu estado, o governador Eduardo Campos, os representantes dos estados da Bahia e do Rio Grande do Sul. Eu quero, em primeiro lugar, senhor presidente, senhor relator, registrar com satisfação as informações que tivemos do entendimento que foi patrocinado por Vossa Excelência, pelo relator, com participação do governo, no que diz respeito aos temas referentes aos trabalhadores e também o início de uma discussão sobre algo que tem sido objeto de uma preocupação de todos os integrantes dessa comissão, que diz respeito à garantia de algum nível de isonomia entre aqueles empresários que hoje, aquelas empresas que hoje detêm atividade nos terminais sob as antigas regras e aqueles que serão, a partir de agora, responsáveis por essas atividades já sob as novas regras da medida provisória, que todos nós aqui entendemos que são absolutamente justas e são objeto de um estudo bastante aprofundado. Eu quero dizer aqui que não há entre os integrantes dessa comissão, e creio que dentro do Congresso Nacional, qualquer dúvida quanto à importância dessa medida provisória e à intenção do governo com a sua edição. Inclusive, essa medida provisória, ela se aplica a todos os portos no sentido que vai gerar, de fato, eficiência, economia, vai melhorar a competitividade do nosso país no mercado internacional, enfim. E se aplica, como eu disse, a todos os portos. A SUAP, que mesmo tendo toda a excelência que nós aqui reconhecemos e é reconhecida nacionalmente, mas que também precisa ser objeto de ações que possam diminuir os nossos custos. Isso é bom para Pernambuco, isso é bom para o Brasil. Eu estou fazendo essa referência porque em alguns momentos houve algumas insinuações de que haveria algum tipo de razão política para a edição da MP, que isso podia ser dirigido a A, B ou C, e obviamente que isso não tem nenhum fundamento, até mesmo porque no caso de Pernambuco, o governo federal desenvolveu investimentos diretos muito fortes no Porto de Suape, juntamente com o governo do estado. Nós tivemos recursos para a dragagem, para a construção dos berços, os acessos rodoferroviários. Tivemos também, por ações conjuntas do governo estadual e do governo federal, a atração de importantes investimentos que dependeram fortemente de uma decisão política do governo, o caso a refinaria, o estaleiro, o próprio polo petroquímico. Então, seria uma insanidade do governo da presidenta Dilma editar uma medida que viesse a trazer prejuízos a qualquer porto brasileiro, quando o governo despejou dinheiro lá em vários momentos e investimentos também. Dito isso, eu acho que a gente pode fazer a discussão nos termos em que ela deve ser feita. E aí o assunto SUAP, apesar de concordarmos todos aqui de que é necessário um tratamento unificado, um planejamento centralizado, mas tem que levar em consideração algumas particularidades. A primeira delas é que o Porto de Suape, ele não é simplesmente um espaço onde há uma interface entre o transporte ferroviário ou rodoviário e marítimo. Ele, na verdade, é um complexo industrial e portuário, quer dizer, ele é um porto-indústria. E essas condições que ele tem de localização, de logística, etc., são importantes para o processo de industrialização do estado. Graças a Deus, hoje Pernambuco tem outros fatores de atração de investimentos, até porque em outras regiões do estado já vai ter fábrica de automóvel, fábrica de medicamentos, etc. Porém, é importante que
nós tenhamos como referência que esse porto é importante para a atração de indústrias que vão agregar valor a vários produtos. E sabemos também que a medida provisória é boa para nós porque ela vai continuar trazendo investimentos federais, o fato de se adotar uma modalidade de licitação para as obras que é a RDC, enfim, tudo isso é importante. Então, veja, o que eu acho que poderia se trabalhar dentro dessa visão, senhor presidente, de que é preciso levar isso em consideração, é se nós não podemos, reconhecida a necessidade do planejamento central, a definição de responsabilidades e vocações, se nós não poderemos trabalhar isso por intermédio de um contrato de gestão que seja capaz, inclusive, de definir tudo isso em conjunto com esses portos, ou particularmente com aqueles portos que demandem, deixa eu concluir aqui, presidente, estou terminando, demandem esse tratamento. Até porque eu acho que era importante a ministra Gleice nos dizer, nós tivemos a reunião da nossa bancada com a representação da ANTAC e da CEP, e serão, a partir de agora, 300 portos sob essa administração centralizada. Até que ponto nós podemos ficar tranquilos também de que essas licitações centralizadas, elas não terminarão sendo, de certa forma, mais lentificadas na sua realização a partir desse processo da centralização. Então, a nossa preocupação é encontrar um denominador comum, como nós encontramos em outros pontos, para que possamos ter uma medida provisória aprovada pela unanimidade do Congresso Nacional. Obrigado. Obrigado, senador Humberto. Eu aprendi desde os tempos do movimento estudantil que as reuniões precisam ter ordem, por isso que eu fiquei insistindo. Se, evidentemente, nós temos uma lista de 15 inscritos, se cada um não falar mais do que 5, falar 8, 10 minutos, nós vamos deixar aqui a ministra e o governador sem condição de ficar até o final do nosso debate. É só um apelo, nada contra a fala de Vossa Excelência, porque foi uma fala importante. Vamos ouvir o deputado Ondes Lorenzoni. Senhor presidente, senhor relator, senhor governador, senhora ministra, senhores secretários, eu quanto mais ouço, primeiro os representantes do governo e hoje a ministra, eu fico mais preocupado. Por uma razão objetiva. O que se fala de intenções, e na semana passada, senador Braga, eu falei respeitosamente a Vossa Excelência, a sua missão é ultra espinhosa, porque as intenções vão numa direção, mas o mundo real, o que está escrito na medida provisória, quando não colide com as intenções, dificulta as intenções. Nós todos queremos que esta medida provisória possa verdadeiramente significar um ganho de competitividade para o Brasil. E eu vou, governador Eduardo, inclusive chamar a atenção de algo que um conterrâneo seu, desde a primeira reunião aqui, tem defendido, o deputado Mendonça Filho, de que um estudo que nós tivemos acesso do BNDES, que é análise e avaliação da organização institucional e deficiência da gestão do setor portuário brasileiro em 2010, ele aponta claramente na direção contrária ao que está escrito. Não são intenções. Falar de intenções, todos nós queremos concordar e desejamos que os desejos se realizem. O problema é que no texto e no artigo 12 aqui está claramente escrito que há uma concentração e a mecânica que vai atuar sobre os portos brasileiros será a de retirar a autonomia das autoridades portuárias, dando menor condição ainda de poder alcançar tal eficiência e eficácia que todos nós desejamos e que corretamente, no meu ponto de vista, o governador Eduardo Campos veio aqui de maneira absolutamente precisa mostrar a realidade de um porto que, por ter isso, chegou ao sucesso, que teve a participação de vários governadores ao longo dos anos e que obtém hoje um dos principais pontos de exportação de produtos no Brasil.
E aqui a bancada dos democratas, senhor relator e senhor presidente, prepararam uma contribuição que logo após a minha fala, o deputado Mendonça Filho, nós vamos entregar a Vossa Excelência. E elas vão exatamente nessa direção de tentar fazer com que na lei nós tenhamos todas as intenções. E os organismos internacionais dizem, o Brasil tem hoje, em média, 5,5 dias para desembaraçar carga. Carga que precisa de inspeção física. A média mundial é de 3 dias. Isso nos empurra lá para o final da fila da competitividade dos países que têm atividade econômica importante. Apenas uma medida que não está contida na MP, que tem uma lei, a Lei 5.025, que determinava que ela fosse feita, que é a de que os órgãos anuentes, então estamos falando aqui da Anvisa, estamos falando aqui do Ministério da Agricultura e da Receita Federal, se funcionassem às 24 horas por dia, haveria uma redução de 50% no tempo de despacho das nossas cargas e faria com que o Brasil, que hoje está lá na 106ª posição, subisse 40 posições apenas com essa medida, nos colocando num outro patamar de competitividade. E é uma medida que depende só da decisão do governo, depende só da ação do governo e deveria estar explicitada no nosso entendimento no texto da MP. Eu espero que o senador possa colocar isto claramente no texto da MP. E depois, nós queremos solicitar ao relator aqui que, em relação à autonomia e à centralização, que se possa rever o artigo 12. Há que ter espaço para que o princípio federativo pudesse ser respeitado. Que nós pudéssemos ter, sim, a política nacional de portos, aí a ministra, na minha visão, está correta, tenha as diretrizes. Agora, não operacionalização, quer dizer, não dá para fazer licitação. Isso tem que ficar lá, aonde as coisas verdadeiramente acontecem. Então, a contribuição nossa, da bancada dos democratas, aqui nesse momento representado pelo deputado Mendonça Filho, por mim, nós vamos, imediatamente após a fala do deputado Mendonça Filho, nós vamos entregar ao senador, mas com esse espírito. Esta é uma medida provisória que não permite debate político de situação e oposição. Este é um tema que precisa que o Brasil tenha sensibilidade e a representação aqui no Congresso para que nós possamos avançar. Então, quando a gente diz que as intenções são boas, mas a vida real que está no texto, às vezes tem diferença, é só para chamar atenção, para que a gente possa construir um entendimento, porque o nosso interesse comum é que o Brasil realmente possa avançar. Obrigado, presidente. Próximo orador, deputado Mendonça Filho, de Pernambuco. Deputado Ones usou 5 minutos e 15 segundos. Eu tenho crédito, então, né? Estão melhorando, presidente. Bom, eu quero saudar aí o presidente da comissão, o deputado José Guimarães, o senador Eduardo Braga, o governador Eduardo Campos, do meu estado, os secretários que representam o estado do Rio Grande do Sul e da Bahia, e a ministra Gleisi Hoffmann, que representa o governo federal nessa audiência pública. Primeiro, eu quero asseverar que eu tenho total concordância com o objetivo, com os propósitos da medida provisória. Modernizar portos, tornar os portos mais eficientes, mais competitivos, oferecer uma lógica nacional, absolutamente bem-vindo. Eu diria que há uma perfeita convergência entre a intenção do governo federal e a disposição, até eu creio que da grande maioria da bancada oposicionista nessa casa, no sentido de aprovarmos a medida provisória. No entanto, ministro, eu tenho que revelar de forma muito clara aquilo que eu tenho insistido em todas as reuniões nesta comissão, de que o governo, infelizmente, comete um grave erro à medida que leva a lógica da centralização como a melhor lógica para buscar esses objetivos de eficiência, produtividade.
Eu creio, sinceramente, se nós analisarmos o desempenho das companhias docas e dos portos administrados pelo governo federal, comparativamente aos portos delegados, na sua grande maioria, com seus defeitos, suas virtudes e suas deficiências, nós vamos chegar à conclusão fácil de que os portos delegados, a exemplo de Suape, ganham muito mais espaço, eficiência e competitividade do que aqueles portos administrados pela União. A tarefa de planejar, a tarefa de coordenar, a tarefa de fiscalizar é clara da competência da ANTAC e da CEP. Não há discordância quanto a isso. Eu creio que essa é a missão desses organismos federais. Aliás, tem uma outra agenda que é de responsabilidade do governo federal, nas agências que atuam nos portos brasileiros, que infelizmente não avança. Receita Federal funcionando 24 horas nos portos do Brasil, Anvisa, Ministério da Agricultura, com tremenda ineficiência, não por conta de deficiência dos funcionários, mas por conta da falta de disposição e de iniciativa do governo federal no sentido de aparelhar esses portos e essas agências no sentido de que elas possam atuar de forma efetiva em busca da eficiência. Aliás, falar em eficiência, eu quero saudar, inclusive, os membros da bancada do PT, porque eficiência e produtividade foram sempre palavras relacionadas a neoliberalismo ou coisa parecida. E eu vejo que essa lógica começa a ser incorporada, porque isso significa produzir mais, melhor, ganhar eficiência para toda a sociedade. Então, a posição que eu coloco e que eu insisto aqui na presença da ministra, até porque a minha posição é absolutamente convergente com a do governador Eduardo Campos, é no sentido de que o governo federal tem que ter a humildade de reconhecer que este Estado brasileiro não é um Estado unitário. Nós não somos do tamanho da França, da Inglaterra, da Itália, não. Nós somos um país de dimensões continentais com realidades muito distintas, do Rio Grande do Sul ao Maranhão, de Pernambuco a São Paulo, e, portanto, a lógica de uma federação, ela tem que obedecer à lógica da descentralização, mesmo sob o planejamento e a coordenação por parte da ANTAC e da Secretaria Especial dos Portos, como é algo que devemos buscar. Mas, ministra, eu quero dizer, inclusive, que o exemplo que a Vossa Excelência citou há pouco é um mau exemplo do ponto de vista de condução da política de concessões do governo federal. Eu assisti um debate muito intenso, até excessivamente político, entre PSDB e PT com relação aos modelos de privatização das concessões rodoviárias no Brasil. O modelo que fracassou foi justamente o modelo do governo federal, que tinha um plano de metas a cumprir, que tinha regras de redução tarifária e que, infelizmente, as companhias, as concessões foram outorgadas para muitas empresas que não cumpriram as suas partes nos contratos de concessão. Então, para evitar essa lógica, evidentemente que a gente tem que buscar eficiência, redução de tarifas, mas não vamos numa busca excessiva, imaginando que a gente vai conseguir transformar essa realidade tão facilmente, porque muitas vezes a gente termina fracassando, como fracassou o governo federal. Então, para concluir e ficar num minuto final de conclusão, meu caro presidente José Guimarães, eu queria fazer um apelo ao bom senso daqueles que hoje ocupam o poder federal, no sentido de deixar a autonomia. Se porventura os outros estados da federação não se importam com essa realidade, a obra de Suape, o exemplo de Suape é um exemplo de vários governos, de vários partidos, é uma conquista pernambucana, a gente dá conta do recado muito bem. É um exemplo para o Brasil, e eu gostaria que houvesse sensibilidade no sentido de que, quando tiver espaço para que alguém ocupe aquela responsabilidade de tocar um porto, que possa ser feito como foi feito em Suape ao longo da história e com grande competência. É a palavra que eu quero deixar nesse instante. Obrigado. Bom, depois Vossa Excelência entrega aqui o documento, né? As sugestões para o relator. Vamos ouvir o senador José Pimentel. Eu quero
saudar o nosso presidente José Guimarães, nosso relator, nosso senador Eduardo Braga, nossos secretários, nosso governador Eduardo Campos, que tivemos muito tempo na Câmara Federal. Chegamos juntos ali no início dos anos 90, a nossa ministra Gleisa, que é também nossa senadora da República, está fazendo muita falta aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional, com os debates que Vossa Excelência aqui fazia. E queria começar registrando que aqueles que acreditam de que o governo do Partido dos Trabalhadores, dos nossos aliados, o presidente Lula, da presidenta Dilma, fracassou, é bom olhar a avaliação que a sociedade faz deste governo. Tem uma avaliação de bom e ótimo superior a 70%. Portanto, a sociedade tem uma outra leitura do nosso governo. E queria, nossa ministra, começar registrando a vontade que Vossa Excelência, a presidenta Dilma, tem em dar continuidade aos bons projetos que o presidente Lula vinha fazendo e destravando a nossa economia. Eu lembro muito bem aqui em 2011, quando nós fomos enfrentar o debate da redução da taxa de juros, que a taxa Selic era 16,5%, caindo ali para algo em torno de 14%, 12%. Alguns setores diziam de que aquela política nossa de redução da taxa de juros iria inviabilizar a dívida pública interna e iria faltar capital para financiar a nossa economia. Um ano e meio depois, a taxa de juros está em 7,25%, a nossa dívida pública interna tem o maior alongamento e tem também uma rolagem com muito mais rapidez do que o que nós tínhamos anteriormente. Quando nós fomos enfrentar as questões da taxa de energia, já em 2012, início de 2013, tivemos também, na fase primeira, uma grande dificuldade na sua tramitação, na proporção que as coisas foram se esclarecendo, foram fazendo os ajustes do texto, nós tivemos uma votação e, a partir de março de 2013, se efetiva a redução da taxa de energia, seja para as moradias residenciais, seja para a indústria e o comércio, e os vários setores. Estamos agora discutindo a necessidade de ter eficiência, de ter qualidade nos serviços e competitividade nos nossos portos. E quero registrar de que esses termos estão na Constituição Federal, que é considerada a Constituição cidadã, portanto não pertence a um partido político e nem tampouco a um agrupamento, pertence à sociedade brasileira. E sempre primamos no nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, pela eficiência, pela produtividade, principalmente quando esse resultado compartilha todos os atores sociais de um país, com crescimento econômico, com inclusão social e com distribuição de renda. E é neste sentido em que essa medida provisória 595 também palmilha e trilha um projeto de nação que nós somos hoje a 6ª potência econômica do planeta, mas ainda temos muita coisa por fazer. E se a gente não se antecipar no dia de amanhã, fatalmente nós vamos ter muitas dificuldades para continuar crescendo, continuar gerando emprego. É bom lembrar de que nesses 10 anos de governo, indo para 11 anos de governo, nós já temos mais de 18 milhões de empregos de verdade, com carteira assinada, sobre o saldo que nós recebemos em 2003. Isso é fruto de um governo que dialoga, que compreende a luta dos trabalhadores, que compreende as reivindicações dos empreendedores, e é o que nós estamos fazendo nesta medida provisória. No que diz respeito aos trabalhadores, já acordamos um conjunto de itens coordenado pelo nosso senador Eduardo Braga e pelo nosso deputado José Guimarães. Falta um ajuste fino para se concluir. Já adiantamos muito para com os usuários dos portos e para com os empreendedores dos portos, e falta agora um ajuste fino aqui no que nossos governadores estão trazendo. Não vejo muita dificuldade em esclarecermos melhor essa questão dos portos, da gestão delegada, dentro de uma visão nacional, com tudo que nós estamos construindo. E teremos mais uma medida provisória, que ao término do nosso debate, vamos ter condições políticas de aprová-la, porque esta é a vontade dos trabalhadores, a vontade dos empresários e do nosso Pacto Federativo, dos municípios, dos estados e do governo federal. Muito obrigado.
Obrigado, senador Pimentel. 5 minutos cravados. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir agora o deputado Glauber Braga, o Arnaldo Jardim, a senadora Kátia e avocamos a palavra para a mesa. Ok? Ok, ministra e governador? Ou pode topar um pouco mais? Vai indo, vai indo. Vai indo, vamos rapidinho. Glauber. Presidente José Guimarães, senador Eduardo Braga, governador Eduardo Campos, ministra Gleisi, senhor Eraci, senhor João, os demais deputados, a todos os presentes. Em primeiro lugar, louvar a iniciativa e o entendimento, senador Eduardo Braga, em relação a questões que foram trazidas pelos trabalhadores aqui nessa comissão, como, por exemplo, a questão da guarda portuária, o artigo 4º, parágrafo único, né, que foi um intenso debate aqui também nessa comissão, e a gente tem aí um entendimento de que nesse campo se avançou a partir dos trabalhos da comissão nessa mediação com as centrais dos trabalhadores. Ainda tem algumas questões pendentes, mas a gente vai ter outros momentos para tratar delas, pelo menos algumas que eu não consegui ainda entender de uma forma bastante clara, como a que diz respeito ao órgão gestor de mão de obra, o OGMO. Mas eu queria aproveitar o dia de hoje para falar especificamente sobre a centralização, que é o tema que tem sido mais discutido nas nossas audiências. E aí, relator, senador Eduardo Braga, eu procurei acompanhar a cada uma das audiências que foram realizadas nessa comissão. E eu tive a oportunidade de ouvir vários relatos das mais diferentes personalidades que têm acúmulo na área, dizendo que a centralização de procedimentos é o contrário do que vem sendo praticado hoje no mundo. Vários, inclusive, representantes que tiveram aqui a oportunidade de se colocar, trouxeram como exemplo a própria China, que tem o maior crescimento econômico do mundo, mas, apesar disso, tem um processo de descentralização no que diz respeito à sua organização portuária. E, além disso, a gente vem recebendo diariamente nos gabinetes, em contatos pessoais, pareceres, estudos técnicos. E eu queria dizer que todos eles, aqui eu vou falar que praticamente a gente está tratando aqui com a unanimidade desses estudos que têm sido encaminhados, vem no mesmo sentido, de que o processo de centralização pode ser altamente negativo para aquilo que se quer no que diz respeito ao avanço, principalmente para o crescimento econômico que o Brasil precisa e da gestão portuária. Além disso, as posições dos próprios palestrantes, nas próprias audiências que foram feitas com representantes do governo, em vários momentos, houve uma defesa de argumentos que, no final das contas, levavam à demonstração de que problemas que teriam acontecido na gestão e no avanço de alguns portos tiveram motivação ainda num processo de não valorização da autonomia. Então é por isso que eu gostaria aqui de fazer essa ponderação. Respeitosamente, a ministra Gleisi, que fez aqui as suas colocações, mas, ministra, a única posição até hoje, de uma forma mais firme sobre o tema, foi colocada no dia de hoje. Em todas as audiências públicas realizadas nessa comissão, as posições foram diferentes, buscando, inclusive, por um processo de descentralização. E aí eu queria fazer uma observação também bem objetiva. Eu não consegui compreender necessariamente a incompatibilidade de descentralização com padronização de determinados procedimentos. Ou seja, pode haver a padronização de uma forma descentralizada. Esse é o nosso entendimento, que vem sendo construído a partir das audiências que têm sido feitas nessa comissão. E um outro ponto, também, no nosso entendimento, não existe incompatibilidade entre a valorização do porto organizado, do porto público, e plenamente com o processo de descentralização. Pelo contrário, ou seja, essa autonomia pode, no final das contas, gerar o fortalecimento, que é o que vem sendo discutido nessa comissão. E, para encerrar, cravado aqui no meu tempo, eu queria fazer um apelo ao senador Eduardo Braga, ao nosso relator.
que, do mesmo jeito que foi procurado um entendimento nas outras questões, que ainda estão em discussão, e que Vossa Excelência teve uma grande sensibilidade nesse sentido, que para essa questão fosse buscada também uma mediação e um entendimento anterior à votação das 600 emendas, para que num processo de destaque a gente não inviabilize o avanço das negociações que podem estar sendo formuladas. Obrigado, presidente. Obrigado, Glauber. Deputado Arnaldo. Veja aqui, deputado Arnaldo, que nós fizemos uma homenagem a Vossa Excelência, trouxemos a ministra Gleice. Não conta, por enquanto, não conta. Muito obrigado, deputado Zé Guimarães, deputado Eduardo Braga, senhoras e senhores parlamentares, saudar a ministra Gleice Hoffmann. Realmente, ministra, essa referência que fez o Zé Guimarães é porque eu solicitei a presença de Vossa Excelência, que a senhora deve ter tido notícia disso, porque achei que a senhora contribuiria, como já o início já foi uma boa contribuição. Eu estou com uma expectativa muito grande que possa complementar com chave de ouro essa sua participação. Saudar o governador Eduardo Campos, político que honra o Brasil e que tem a nossa simpatia muito grande. Saudar os senhores representantes do governo do estado da Bahia e do estado também aqui de Rio Grande do Sul, que está aqui conosco. Eu quero lembrar a todos nós que nós estamos aqui encerrando um ciclo de audiência, não é mesmo, deputado, senador Eduardo Braga? Então, ela tem um relevo para nós aqui. Primeiro, nessas audiências eu aprendi muito e estou tentando prestar atenção. E verifiquei que aquilo que parece muitas vezes não é. E aquilo que é, muitas vezes não se apresenta de uma forma muito clara. O que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro, que eu aprendi com todos aqui, que depois da 8630, nós tivemos um avanço extraordinário. E eu vejo muitas pessoas agora tão enfáticas na questão da participação, e me lembro, não como figura física, porque naquela época eu estava longe de estar aqui, mas que eram pessoas que combateram ferozmente tudo aquilo que era proposto aqui. Ou seja, era chamado de neoliberal, de acabar com a questão do Estado. E agora aqui, essa medida pega características que me surpreendem. Porque o porto privado, da forma como está proposta, ministra Gleice, Vossa Excelência diz que se estudou isso por aí, tá certo? Diversos modelos, portos organizados no mundo todo, do que eu tenho ciência, estudei um pouquinho também, tá certo? Eles são sempre entes públicos com operação de terminais privados. São assim no mundo. A exceção é a Inglaterra, da nossa gloriosa Margaret Thatcher, tá certo? E o Chile, que não são exemplos daquilo que se preconizava, que eu defendo, de um Estado capaz de disciplinar e orientar e induzir, tá certo? E depois de fazer uma gestão compartilhada. Então, foram buscar outros modelos? Se pensou em SPS que poderiam ter sido estabelecidas ao nível de cada uma das entidades, aprofundando a política de descentralização e não caminhando no sentido da centralização, que é aquilo que acaba a medida provisória preconizando? Eu ouvi aqui algumas ideias que eu quero pontualmente me localizar. Primeiro, o deputado Humberto Costa, o senador Humberto Costa, saiu disso e falou: posso ficar despreocupado, o que vai facilitar? Não pode ficar despreocupado, senador Humberto Costa, tá certo? Primeiro, que isso significa a medida provisória ser aprovada da forma como está, uma concentração total de atribuições na Secretaria dos Portos, e o governo não tomou nenhuma medida administrativa no sentido de equipá-la. Cara, ministra Gleice, que medidas administrativas foram tomadas para mudar o quadro de pessoal, agilizar os procedimentos, preparar para uma eventualidade? Eventualidade não, para uma realidade. A medida provisória está em vigor, produz efeitos, é assim que funciona esse sistema. E que ajustes foram feitos? No que diz respeito a esses inúmeros trabalhos, cada um menciona um aqui. Sobre a questão da demora, de dificuldade dos nossos portos, se referiram agora aqui, tanto o deputado Ondes como o deputado Mendonça Filho, sobre as questões de burocracia. Que tipo de agilidades? A ministra falou do Plano Porto, tá assim? Plano Portos, que
o Conaportes que está sendo anunciado, mas isso não produziu efeito ainda, no sentido, pelo menos, daquilo que foi aqui apresentado a nós, que foi o diagnóstico de diversos setores, inclusive do governo, que apresentavam avaliações diferentes sobre a questão do tempo de permanência. Tem uma questão que existe ainda que é fundamental. Perspassou a discussão aqui. Porque muitas vezes nos editoriais de jornais que se produziram, nós tivemos uma semana que os 3 principais noticiários jornais, editoriais dos jornais principais do nosso país, saíram com o mesmo teor e saíram acompanhados de medidas, de declarações públicas do governo que dizia que a medida provisória era imexível. Que o que restava ao Congresso Nacional fazer era aprová-lo o mais rapidamente possível e com pouquíssimas alterações. Era isso. Como se, de repente, tivesse se descoberto exatamente a verdade de uma forma absoluta. E ali não se falou em nenhum instante, meu caro Zé Guimarães, e vou fazer as 2 últimas observações para concluir, na questão de que quem forma preço de frete é armador. A operação que se faz nos portos é absolutamente localizada. Aquilo que foi proposto na medida, que os critérios de concorrência serão agora, exatamente pelo custo apresentado e por movimento de carga, meus amigos, me permitam falar assim, não estou até de apelo, isso vai permitir, tá certo? Uma folia dos armadores, que vão passar a formar, inclusive, interpostas pessoas que poderão apresentar, com estes critérios fixados aí, propostas de operação de portos e que depois ficam o quê? Capturados totalmente para a sua formação de preço, que aí vai se ocorrer de uma forma absoluta. Quero fazer um apelo, senhor relator Eduardo Braga, que tem sido o elemento de diálogo. O nosso presidente usou uma expressão que eu até anotei, que eu achei muito boa. Ele diz o seguinte: a alma que dará sustentabilidade à tramitação é a alma do diálogo aqui, termo que referiu-se também o deputado José Pimentel e que o nosso relator tem praticado. Vamos modificar a questão de movimentação de carga do critério por produtividade. E aí tentar ver se a gente amarra minimamente a cabra dentro da horta, porque senão como é que nós vamos fazer na formação desse preço? Por derradeiro, senhor presidente, eu menciono uma última questão, e ela vai para o governador Eduardo Campos. Dizer, governador Eduardo Campos, aquilo que o senhor propôs, que nós exceptuássemos SUAP, não tem o nosso apoio. Eu não apoio que se abra uma exceção para a SUAP. Até porque nós queremos que a experiência de SUAP seja referência. Então, o senhor não veio pleitear algo para Pernambuco, entendo eu. O senhor veio propor uma visão daquilo que deveria orientar, sim, a medida provisória. Descentralização, equilíbrio dos poderes. Que aquilo que foi extraordinário, que foi a gestão que todos participaram, mas particularmente o relator conduziu com o apoio do nosso presidente, na questão do setor laboral, possa acontecer agora no diálogo com os terminais que já tem, para que não se busque ou a isonomia ou equalização, como chama o relator, e que nós possamos estabelecer essas normas de descentralização e aí sim buscarmos criar caminhos para o desenvolvimento do nosso país. Senadora Kátia, cadê? É porque hoje eu estou com um casaquinho muito discreto, presidente, não dá para o senhor ver direito. Mas a senhora sempre fica aqui na frente, embelezando aqui a nossa primeira filha, e hoje ficou lá por trás. Cheguei atrasada, peguei a última cadeira. Estou quase ficando em pé. Obrigado, senhor presidente, ministra Gleisi Hoffmann, governador Eduardo Campos e senhores secretários de Estado, muito obrigada também pela presença e vim contribuir com esse debate tão importante. Senhor presidente e senhores senadores e deputados, eu não preciso dizer o que está acontecendo no país hoje, nos portos, com relação ao agronegócio. E quando eu vejo essa preocupação excessiva com relação especificamente às licitações, porque, na verdade, é a única coisa que está sendo retirada para a ANTAQ. Porque no artigo 13... está perfeitamente claro no que diz respeito às competências da administração do porto organizado, no inciso 5º, fiscalizar ou exercer as obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento, conservação das instalações portuárias.
Agora, no que diz respeito às licitações, eu não entendo tanta angústia quando eu olho os prazos e as datas e quantos anos tem que esses delegados estaduais não praticam licitação nos portos. Todos, sem exceção, ficaram de 10 a 15 anos sem licitar. Um dos responsáveis... Não, um minutinho, por favor, deputado, eu te ouvi com bastante atenção. Justamente em alguns lugares, se nós estamos vivendo essa angústia hoje, existem muitos culpados, inclusive a falta de licitação de portos importantes. Eu vou dar o exemplo de Itaqui. Como disse a ministra, 90% do produto Tocantins sai por Itaqui. Então eu falo com muito conhecimento de causa. Nós conseguimos, depois de 8 anos, e eu quero aqui atribuir ao ministro Reinaldo Stefanes, à época ministro da Agricultura, que foi fundamental, que deu um murro numa mesa, que eu achei que ele ia quebrar a mesa esse dia, porque o edital, 8 anos, Itaqui não abria licitação. Eu quero lembrar que 52% de toda a soja e milho do Brasil é produzido na região centro-norte, acima do paralelo 13. Qual é o pior dos mundos para essa safra? 86% desce para Paranaguá e Santos e apenas 14% sai por Itaqui. Então, para vocês verem a irresponsabilidade da resistência em licitar um porto dessa grandeza. Foi licitado em 2011, graças a esse murro do Reinaldo Stefanes numa mesa, e que ainda vai ficar pronto para a safra de 2013-2014. Nós vamos sair de 4 milhões de toneladas, escoando por esse porto, para a safra 5. A segunda etapa, mais 6. Quantos anos nós perdemos? Talvez, se Itaqui tivesse licitado, quando nós começamos a reclamar e a implorar ao governo do estado do Maranhão, nós poderíamos estar hoje desafogando Santos e Paranaguá. Com relação à Suape, que por sinal é um porto extraordinário, é um porto espetacular, eu assim, não quero desmerecer ninguém, mas é um porto ocioso, é um porto que ainda está em construção para operar principalmente petróleo e petroquímica. Não tem crise em Suape, não tem grãos, não tem minério em Suape, né? Então isso tudo ajuda nessa performance. Agora nós estamos falando, e vocês ainda poderão ter uma super movimentação quando a refinaria Abreu Lima ficar pronta, que aí sim nós teremos uma movimentação expressiva em Suape, que aí nós vamos ver, governador, se Deus te ajude, que Suape continue eficiente como hoje. E eu tenho certeza que o senhor vai conseguir. Então, nós temos que lembrar que houveram 11% de aumento de safra. Agora, com relação à MP, ela não revoga a delegação, não. E quando o governador diz a respeito do rompimento de contratos, eu até arrepio quando eu ouço essa palavra, porque eu sou uma das maiores defensoras do respeito aos contratos. Eu quero lembrar que Suape tem contrato de concessão com o governo federal, que iniciou em 92, e o prazo de término é indeterminado. O governo pode, inclusive, terminar a hora que quiser, mas não é o caso. O governo não tem interesse em tirar dos estados. O contrato de Rio Grande só vai vencer em 2022. Não tem nem como tomar do governador. O contrato de Itaqui vai vencer, bem ou mal, em 2026. Então, esses portos podem ficar tranquilos que não vai haver rompimento de contratos, mesmo porque existe justiça no país. E eu quero dar aqui uma ótima notícia. Apenas em 3 meses da MP viva, em 3 meses, tem 15 pedidos de novos tupes na ANTAQ. Quando eu falo tupe, não é uma banquinha na feira, não, que custa baratinho, não. 15 tupes significam bilhões e bilhões de reais de interesse ativo e expressivo. Está no site, na internet, para quem quiser ver. Ao todo, são 111 pedidos de construções de algum tipo de porto nesse país. Ou tupe, ou ETC. Só de tupe são 56. Desses 56, 15 apenas em 3 meses de MP. Vocês já imaginaram o que vai acontecer com o nosso Brasil depois dessa MP aprovada? Meu Deus, nós não vamos ter mais nenhum problema desse tipo, dessa natureza. Então, eu não entendo essas aflições e essas angústias. Eu tenho certeza absoluta
Eu tenho certeza absoluta que, através da ANTAC, as licitações vão ocorrer sim, porque está aqui em Brasília, debaixo dos nossos olhos, dos deputados, dos senadores, fiscalizando se estão editando ou não, se estão licitando ou não, diferente do que aconteceu nos últimos 10 anos ou mais. Licitação zero. Licitação zero por parte de DOCAS e dos portos estaduais. Tiveram seus motivos? Tiveram. Mas um grande prejuízo do Brasil hoje que nós estamos sofrendo é essa ausência de licitação durante todos esses anos. Muito obrigado, senhor presidente. Já concluí. Deputado Milton Monte. E nós vamos depois dar destino aqui aos nossos convidados. Em que momento falam, porque ninguém obedece o tempo, mas vamos tocando. Senhor presidente. É a pisadinha democrática. Senhor presidente, Pisadinha democrática. caro relator, senador Eduardo Braga, cara ministra Gleisi Hoffmann, governador Eduardo Campos, representantes aqui da Bahia, Rio Grande do Sul, colegas deputados, deputadas, senadores e senadoras, eu quero inicialmente dizer o que disse várias vezes aqui. Eu sei que o trabalho do nosso relator vai ser árduo, mas a cruz que é nos dada é exatamente aquela que podemos carregar. Tenho certeza que o nosso relator dará conta do recado e encontrará um caminho para um assunto tão importante para o país. Eu queria dizer também que louvo a presidenta Dilma no sentido de ter os objetivos de fazer o país crescer, se desenvolver, diminuir o custo do Brasil, gerar empregos, aumentar a competitividade. E eu acho que esses objetivos têm que, acima de tudo, nortear aqui as nossas discussões. E creio realmente, como democrata, como membro do Parlamento, que o Parlamento contribuirá muito para que esta medida provisória possa ser aprimorada. E fico feliz que a ministra ela se divide em estar no governo e ser membra aqui do nosso parlamento. Isso certamente dará a dimensão exata da importância dos reclamos, das reivindicações e da caixa de ressonância que é o Congresso Nacional. Vi aqui a exposição do governador Eduardo Campos, colocando com clareza e sem nenhum questionamento a eficiência da descentralização do Porto de Suape. E por isso, quando falamos em mudança, centralização ou não, temos aqui uma diretriz nacional que eu concordo, temos que levar em conta que há experiências positivas que acontecem no país. Há também que se levar em conta, e quero pontuar algumas coisas, que se o objetivo é aumentar investimentos, competitividade, temos questões que precisam ser discutidas. Temos contratos que merecem um olhar especial. Contratos anteriores a 93, que podem adequadamente cumprir a legislação e, ao mesmo tempo, ser instrumento dos objetivos principais da SMP. Temos que pensar na equalização daqueles que estão chegando numa nova regra e aqueles que já estão postos, que já estão operando com regras um pouco diferentes daquelas que estão sendo colocadas hoje. Temos que pensar nesse equilíbrio. Nós temos que imaginar que as diretrizes centrais, como disse, devem ser realmente... A questão portuária é uma questão nacional, mas imaginar que nós tenhamos gente, não gente de qualidade teremos muitos, mas pessoal suficiente para tocar todos os projetos. Aqui em Brasília, eu tenho dúvidas que isso possa realmente acontecer. Portanto, eu não quero me alongar, mas quero dizer ao senhor relator que deve procurar, dentro desses objetivos de fazer o país crescer, de gerar investimentos, de aumentar a competitividade, nós devemos encontrar caminhos que possam, da mesma forma, atingir esse objetivo. Vou dizer novamente da questão dos contratos anteriores. Há precedentes no setor elétrico, na questão dos EADs no passado.
Temos que ter um equilíbrio daqueles novos parceiros que estão chegando. E quero fazer, por final, uma última observação, que também já foi feita aqui. A questão do preço como critério de competitividade, eu até acho que ela pode acontecer, mas ela vai ser de pouco impacto. Agora, a questão da quantidade de carga, realmente acho que é imponderável. É impossível impor ao operador portuário que possa oferecer ou não uma quantidade maior ou menor de cargas, porque isso não está no seu contexto de ação. Não é da sua ação poder oferecer isso. Então, acho que esses critérios devem ser revistos. Caríssimos, é o seguinte, o presidente do Senado, eu acabei de ser informado... Presidente, eu usei os 5 minutos, hein? Não estou reclamando. Presidente, até menos, sobraram 6 minutos, Milton Monte. 6 segundos, aliás. O presidente do Senado já vai começar a ordem do dia. Ao iniciar a ordem do dia, pode ser que sejamos obrigados ao encerramento da reunião. Eu quero sugerir, então, que os inscritos falassem no esforço de não repetir ou alguma pergunta ou alguma coisa para ouvi-los, né, novamente, porque senão nós vamos chegar às 6 horas. Ninguém usa menos do que, com exceção de uns 3, 11, o Milton Monte, alguns, todo mundo está usando 8, 9, 10 minutos. E a ministra já está me pedindo aqui, democraticamente, que ela precisa sair às 17h15. Senhor presidente, deputado Edil Bez, faltam quantos ainda? Estão inscritos o Raul, Roberto Santiago, Beto Mansur, Irine Lopes, Márcio França, Edinho Bez e senadora Lúcia Vaz. Faltam 7 ainda. Presidente, pela ordem, eu vou abrir mão de me inscrever, tá? Senador Blairo. Me inscrever. Obrigado. Vai abrir mão Presidente, de se inscrever. Eu abro mão também. Senadora, bom exemplo, senadores. Sobretudo senadora Vânia. Estou abrindo... Lúcia Vânia. Os outros mantêm 1 minutinho para cada um, rapidinho? 3 minutos. No máximo 3 minutos, concordamos todos? Vamos lá. Roberto Santiago. Ausente, ótimo. Oh. Não, por favor, perdão, me traí. Por favor. Não levem isso em conta. Não leve em conta. Vamos em frente. Está retirado dos nossos anais aqui, tá bom? Por favor. Beto Mansur. Perdão. Senhor presidente, com muita rapidez aí, eu só queria, com a presença da ministra Gleisi Hoffmann, também com a presença do nosso querido governador Eduardo Campos, que toca muito bem um porto, eu particularmente, eu fiz um comentário aí a semana passada, eu gostaria de repetir essa minha fala, até porque estou na presença de uma representante importantíssima do governo federal, e a gente quer externar essa preocupação. Eu estou na vida pública há uns 25 anos. Eu fui prefeito da cidade de Santos durante o período de 8 anos. Então, eu acho que eu tenho uma contribuição a dar, porque antes de ser prefeito, eu participei aqui da confecção da Lei 8.630, que foi uma luta muito grande. Inclusive, teve uma participação muito forte do Partido dos Trabalhadores naquela oportunidade. Senão a gente não conseguia aprovar aquela lei da maneira como foi. E ainda lembro que o senador e hoje ministro, Luiz Mercadante, ele teve uma participação efetiva naquele processo. E a gente acabou implantando isso num porto grande, que foi o Porto de Santos. Rapidamente, qual a minha impressão? E eu já deixei essa impressão a todos vocês. Eu acho que a gente concentrar as coisas em Brasília, ministra, vai ser muito, muito ruim para os portos brasileiros. Eu tenho uma opinião muito forte, que eu acho que nós vamos chegar num momento em que a gente precisa de ter os nossos portos competindo entre si. Os portos têm que ter essa possibilidade da competição, porque isso é salutar. Nós temos alguns setores que reclamam dos conselhos de autoridade portuária, que viraram uma igrejinha em determinados portos. É aí que a CEP tem que tocar, aí que o governo tem que tocar. Mas eu acho que o CAP, se tornar um conselho consultivo, nós vamos estar regredindo,
porque um dos primeiros conselhos que deram certo e que houve a descentralização foi em Santos e deu um resultado muito positivo. Então me preocupa aqui, como os companheiros já se preocuparam com a questão que envolve a licitação, que eu acho que é uma coisa que... um detalhe, às vezes, é você pegar um porto pequeno, a outra é você pegar um porto grande como Santos, que tem mais de 1000 funcionários, que tem toda uma estrutura de licitação. Eu duvido que o governo federal faça isso com rapidez. Respeito a opinião da senadora Cátia Abreu, mas os terminais de uso privativo, eles estão aparecendo agora porque, felizmente, o governo vai autorizar o terminal de uso privativo a operar carga de terceiro, que é uma coisa que muita gente defende isso há muito tempo e eu, particularmente, também defendo. Então, ministra, eu sinto que essa questão que envolve licitações, de que maneira que o governo vai tratar os contratos já existentes com os novos contratos, para que haja um respeito na compatibilização de contratos. A descentralização, no meu entender, é um perigo, porque o governo não consegue nem terminar a Norte-Sul, a ferrovia. E a gente tem a centralização é uma preocupação. A gente precisa, na verdade, de haver uma descentralização consciente para que a gente possa fazer com que os portos se desenvolvam. Eu me assusto de ver, às vezes, comparações com a China. A China tem um outro regime, uma outra condição, uma outra relação com o empresariado e uma outra relação com os entes que existem lá, que não são nem federativos. A relação da China é totalmente diferente do Brasil. Se a gente quiser trazer um modelo para cá, não vai conseguir viabilizar nada. Deputado Raul. Agradecer ao presidente José Guimarães. Eu vou direto ao ponto. Eu queria me dirigir diretamente à ministra Gleisi. Eu acho que aqui todos querem a eficiência dos portos, todos querem um menor custo do Brasil, e que há duas teses em debate aqui, a tese da centralização versus a tese da descentralização. E queria dizer para a senhora, ministra, que SUAP é um exemplo virtuoso da tese da descentralização. Nos anos 80, nos anos 90, quem discutia desenvolvimento regional do Brasil tinha uma opinião sobre o Nordeste praticamente consensual, de que o Nordeste teria 2 polos dinâmicos na sua economia futura. O oeste da Bahia, que seria integrado à região metropolitana de Salvador, que já era dinâmica, já era um polo dinâmico por causa do polo petroquímico de Camaçari, e o sul do Maranhão e do Piauí, que se integrariam a São Luís e a Fortaleza, e com essa visão, inclusive, o governador Tasso Gereissati iniciou a construção do Porto de Pecém. O leste da região Nordeste, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal, ficariam isoladas do restante da região dinâmica do Nordeste por uma grande região semiárida, está se acabando com a seca agora, uma atividade decadente da cana-de-açúcar na zona da mata, e que ficaria apenas um setor de serviços ali no litoral do Nordeste. Um setor de serviços muito voltado para o turismo, mas limitado pela restrição da renda, porque aquela região não era uma região dinâmica. De repente, o Brasil estabilizou sua moeda, voltou a crescer, e SUAP, que era um projeto visionário, virou uma realidade. SUAP tinha uma localização privilegiada, como mostrou aqui o governador Eduardo Campos, a 800 quilômetros de Salvador, de Fortaleza, um porto protegido, com a retroárea, um porto industrial. SUAP começou a acontecer e Pernambuco, então, compreendeu que aquilo era o seu principal instrumento de indução do desenvolvimento econômico de Pernambuco e da região. Tem um exemplo clássico em SUAP que mostra o quanto esse processo de descentralização é positivo e é virtuoso. O estaleiro da Camargo Corrêa, que se instalou lá no começo dos anos 2000, ele chegou a negociar com 17 portos no Brasil a sua localização, avançou mais com 2 estados e chegou a Pernambuco, foi fazer uma visita e disse assim: nós queremos colocar 4 condições aqui. A licitação da área, a licitação da obra de acesso, a licença ambiental e um programa de formação de mão de obra para soldadores. Se o Estado apresentar isso em 3 meses, nós viemos para cá. O Estado apresentou e hoje está lá o estaleiro Atlântico Sul. Então, eu estou colocando isso e já concluía os pressupostos, meu caro presidente, para dizer o seguinte, que a União faça os estudos, que trace as diretrizes, que formule a regulação, que execute a regulação, tudo isso está muito bem. Mas gerenciar processos administrativos, de licitação, processos gerenciais, não faz nenhum sentido num país continental como o Brasil, de centenas de portos. A senhora, por exemplo, usou o argumento aí, e certamente está presente no relatório do TCU, baixa capacidade técnica na gestão.
Esse exemplo é o anti-exemplo em relação à SUAP. A senhora fez uma referência às várias licitações que foram feitas para o terminal açucareiro, foram feitas para cumprir a norma, com a agilidade que só a autoridade local tem. Porque se chegar aqui em Brasília vai para uma fila. Isso é ruim para o país. Então eu falo para a senhora, como representante do povo de Pernambuco, para que o bom senso presida os entendimentos e que, no momento em que essa medida provisória for votada, ela possa realmente ser a favor do país. Deputada Inine Lopes, do Espírito Santo. Os deputados que chegaram depois, nós estamos impedidos democraticamente de escrevê-los, por conta já de um acordo aqui com os convidados e da sessão do Senado. Impedimento democrático. É perfeitamente. Porque já há uma deliberação aqui, já há uma norma constitucional. Perfeito. Bom, senhor presidente, senhor relator, cumprimentar os nossos convidados, nossa companheira Gleice, nosso governador Eduardo, os representantes da Bahia e do Rio Grande do Sul. Eu vou ser bastante breve. Assim, todos nós que estamos discutindo a medida provisória, reconhecemos a importância e a oportunidade desse debate diante dos desafios de crescimento sustentável e de disputa internacional e competitividade que o país precisa. Eu quero parabenizar os parlamentares, quero parabenizar o governo, porque uma fase que muitos aqui julgavam que seria impedimento já foi superada para aprovação, que foi a negociação com as centrais sindicais e superação da pauta apresentada pelo conjunto dos trabalhadores. Se nós já tivemos, tanto os parlamentares quanto o governo, já tivemos a capacidade e a competência para resolver esse primeiro ponto, eu estou apostando, e aí, diferente do Monte, eu não quero deixar tudo por conta do relator. O relator tem o seu papel, vai dialogar com todos nós, mas todos nós temos voz e temos interesse de dar uma contribuição efetiva na discussão dessa medida que é fundamental para o país. As mediações necessárias para atender às premissas colocadas pelo governo, que nos dão condições de superar o que a senadora Cátia Abreu aqui lembrou, da estagnação durante um período grande que causa prejuízos ao país, e outras experiências exitosas que estão sendo trazidas aqui por outros parlamentares e por outros convidados, acho que essa mediação nós vamos ter capacidade e condições de fazer. Então, assim, eu quero apostar de maneira otimista de que colocar os portos brasileiros em condição efetivas de competitividade e de eficiência, as condições estão dadas. Dependerá agora da nossa capacidade política de fazer as negociações, e eu aposto que nós vamos fazê-las. Não, tranquilo. Já é um outro acordo aqui na mesa. Deputado Márcio. Presidente, governador, deputados, ministra, colegas. Eu sou filho de um pediatra antigo, de quase 80 anos, faleceu. Ele me dizia sempre que quando o antibiótico fizer acordo com e viver em paz com a bactéria, é porque alguma coisa está errada, né? Um pedaço morreu. Ao longo desse período todo, senador, nós tivemos diversas audiências. Eu ficava sempre em busca de onde é que estava a razão da edição da MP, do formato da MP, né? Depois, num determinado momento, eu vi quando a Fiesp solenemente declarou que ela era uma das principais defensoras da medida provisória, a Federação das Indústrias de São Paulo. Depois vi, ao longo de todo esse período, de quase todos os parlamentares aqui falando, ministra, pouquíssimas vozes na defesa intransigente da medida provisória. Quase raras, né? E, finalizando, vejo que a senhora também defende de maneira mais dura o texto como ele veio de lá para cá.
Eu convivi com o presidente Lula 8 anos e agora com a presidente Dilma 2 anos. É incrível que todos esses 10 anos, onde foram produzidos 2 estudos do BNDES, contratados pelo governo, seguiram numa direção, o governo, e a senhora anuncia hoje aqui, a contratação de um estudo feito pela Universidade de Santa Catarina, que eu não conheço, porque nunca foi publicado, mas eu suponho que deva existir, que muda completamente o entendimento. Durante esse período do governo do presidente Lula, eu tive a honra de ver o presidente Lula indicar para ministro, o então ministro Pedro Brito, que hoje preside a ANTAC, indicado pela presidente Dilma, que disse aí, onde a excelência está sentada, que a descentralização é um erro do país. É um erro. Presidente, aliás, a centralização é um erro. Disse o ministro Pedro Brito sentado aí, que será um desastre para o país se nós centralizarmos. Eu ainda indaguei a ele, no dia, quantos funcionários tem a ANTAC. Ele disse que teria em torno de 200. E a CEP tinha mais 150, 200. Só na Codesp de Santos tem 1.500 funcionários que administram todos esses processos. E, à época, todo mundo insiste em dizer, mas faz 10 anos que se não faz licitação. Se Vossa Excelência estiver certo e as licitações saírem todas de uma vez só, no final do ano, como Vossa Excelência tem falado, nós só falaremos de licitação de novo daqui a 25 anos, ou talvez 50. Isso não será nenhum erro. Portanto, o período de quanto se faz uma licitação não é nenhum erro. Pelo contrário. Agora, sabe por que não é feita licitação, ministra? Porque todas as vezes que se inicia uma licitação em qualquer companhia DOCA do Brasil, tem que se passar pela ANTAC, pela CEP, pela CPU, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, pelo Meio Ambiente, pela Anvisa, pela ANFA. Enfim, tem que passar por todo mundo. E tudo isso leva um tempão enorme, que, de verdade, boa parte poderia ser resolvido com a medida provisória. Não é? Então, para finalizar, eu quero informar ao presidente que tem feito um esforço grande, e eu reconheço o esforço do presidente e do relator, e eu sei que muitos acordos avançaram, mas não estão completos em relação aos trabalhadores. Vamos deixar isso bem claro, os trabalhadores não estão na plenitude atendidos. Com relação aos operadores e prestadores de serviço, que a bancada, que em torno de 11 deputados federais, fará obstrução naquilo que for possível a partir da apresentação do relatório, destacando as 600 e tantas emendas, uma a uma, para que votemos uma a uma, dentro do limite do que Deus e a regra do jogo permite, porque para nós, a medida provisória como está e do formato que está, ela é ruim para o país e os erros que eventualmente sejam cometidos por um gestor serão pagos por todos os brasileiros. Então, embora respeite o entendimento, sei que é de honestidade, é honesto o entendimento, não é desonesto, mas, de verdade, os favorecidos da MP já se contentaram, que são os 4 grandes terminais privados do Brasil, que esses sim estão, nesse instante, liberados pelo governo. Deputado Edinho. Com a compreensão de todos, gostaria de registrar a satisfação de ter aí conosco o governador de Pernambuco, nosso amigo de longa data, com quem eu tive o privilégio, temos uma bela convivência como parlamentar. E a ministra também aqui presente, prazer tê-la também aqui conosco. Breve. CAP, diminuir a participação do CAP, sou contra e não é bom. Não temos tempo para aprofundar, infelizmente. Descentralização, o mundo inteiro parte hoje, já disse aqui várias vezes, vou terminar dizendo que a administração moderna, no mundo inteiro, com rapidez, com facilidade, com a tecnologia, hoje é descentralizada, porque você tem o controle de onde você quiser. Até o agricultor hoje controla da casa dele, o trator trabalhando na agricultura. Então, somos contra, estou à disposição para debater esse assunto. Porto 24 horas, a culpa é do governo, de não ter funcionado até hoje, a Receita Federal, a Anvisa, a Polícia Federal, a Agricultura e etc., que foram os grandes obstáculos para funcionar 24 horas, além de outros, claro. Uma pergunta, a licitação da concessão de aeroportos às empresas aéreas, as empresas aéreas estão proibidas de participar da licitação na administração dos aeroportos. A pergunta é o seguinte, na área portuária, a mesma premissa, ou seja, os armadores não poderão participar. Caso contrário, teremos 2 pesos e 2 medidas. Na lista, outra pergunta, na lista dos maiores portos, o Brasil está na 40ª posição, e eu conheço muitos. A senhora ministra pode apontar quantos operam no marco regulatório semelhante ao proposto na medida 595?
Outra pergunta. Os portos citados como referência de produtividade, capacidade e competitividade, portos como Xangai, Hong Kong, Rotterdam, quem conhecemos todos, estamos apenas alguns. Tem, em média, 4 terminais de containers. Vossa Excelência sabe disso? E apenas na qualidade de coordenador de portos e vias navegáveis da Frente Parlamentar Mista, que trata da infraestrutura aqui, que temos a honra de ter como presidente o deputado Arnaldo Jardim. Eu coordeno a área de portos e vias navegáveis há muito tempo. Fizemos uma audiência pública semana passada e eu gostaria de contar com a aquiescência do presidente relator para amanhã às 10 horas apresentar uma síntese da audiência pública com que tivemos na última terça-feira. Em função do tempo, agradeço a oportunidade e principalmente os nossos convidados. Obrigado, deputado Edinho. Sei que todos já querem levantar-se. Não sei antes, nós acertamos. O relator vai dar uma palavrinha, que é importante até pela função de relator. Já acertamos com os 2 secretários do Rio Grande do Sul e da Bahia, que eles não falarão, mas estão aceitando democraticamente. Não é isso, João Mota? Não, boa. E vamos... Aí, em função do horário... Hoje está democrático. Do horário, o relator, o governador e a ministra, para a gente encerrar a nossa audiência pública. Bem, meus amigos, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, senhora ministra Gleisi Hoffmann, senhor governador Eduardo Campos. Primeiro, para destacar, senhor presidente, e agradecer o largo e amplo debate que tivemos aqui nesta comissão em torno de uma matéria tão importante. Foram nada mais, nada menos do que 7 audiências públicas que ocorreram em nossa comissão. Participei de inúmeras comissões mistas e nenhuma delas presenciei uma democracia tão larga no sentido de ouvir a todos os segmentos, a todos os setores de uma forma ampla, geral e restrita e absolutamente democrática. 38 convidados, senhora ministra. Aqui ouvimos 38 convidados, para que todos pudessem, com absoluta liberdade, hoje talvez tenha sido um dos dias em que o nosso presidente mais usou o regimento, não é? Mas nos outros dias tivemos absoluta liberdade para o debate, para buscarmos, portanto, o consenso. Queria agradecer muito a presença do governador Eduardo Campos no dia de hoje, agradecer muito a presença da ministra Gleisi Hoffmann, chefe da Casa Civil. Quero aqui dizer que, se não fosse a contribuição de todos, a contribuição dos senhores senadores, senhoras senadoras, senhores deputados, senhoras deputadas, do nosso presidente, da nossa ministra Gleisi Hoffmann, de outros ministros dentro do governo da presidenta Dilma, não teria sido possível construir o acordo que construímos com a classe laboral, que aponta para um avanço significativo na relação capital-trabalho na questão dos portos. Eu vejo que a reunião, senhor presidente, já caminha para o encerramento. Eu gostaria de poder adentrar alguns pontos, mas não há clima para isso. Quero, portanto, encerrar agradecendo a participação de todos. Creio que não há nenhuma atenção daqueles que aqui estão participando. Portanto, muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhora ministra, por estar aqui e ter trazido de forma clara as suas colocações, bem como o do governador Eduardo Campos e dos secretários do Estado da Bahia e do Rio Grande do Sul. Da nossa parte, relator, Vossa Excelência terá todo o tempo. No entanto, as condições normais de temperatura ambiental não permitem falas mais longas. Governador, Vossa Excelência tem a palavra para as considerações finais. Senhor presidente, senhor relator, senhores parlamentares, eu quero agradecer a oportunidade que o Congresso Nacional nos faculta de fazer esse debate, agradecer as intervenções que aqui foram feitas em defesa da tese que nós abraçamos. E eu entendo que eu já vi esse parlamento fazer acordos em coisas muito mais complicadas do que estamos tratando aqui. Eu vi pela expressão da intervenção dos que aqui estão representando o povo brasileiro que nós haveremos de fazer um belo acordo que possa garantir os propósitos da medida provisória, mas também possa garantir um valor que é um valor importante ao Brasil, que é o valor do respeito à federação, da capacidade da federação ser solidária,
competência não existe só em Brasília. Tem muita competência em pequeno município do país, em muitos estados pequenos do Brasil. Não existe só competência na ANTAC e incompetência nos portos estaduais. A ANTAC não é uma boa professora de gestão pública. Até hoje não foi. Deverá ser pelo esforço que todos nós vamos fazer e pelo governo vai fazer. Entendo que caberá a 2 experientes parlamentares, ao deputado Zé Guimarães e ao relator Eduardo Braga, já foi governador do Estado, sabe o que é representar a expectativa de um povo, sabe que esses propósitos da presidenta Dilma de melhorar o Brasil não pode colocá-la numa posição de constrangimento com o Pacto Federativo, porque se esticarmos essa corda, não vai faltar quem venha a este Parlamento em nome do seu povo e de um sentimento que se espalha, e que é preciso com bom senso. Eu vi aqui que existem muitas pessoas dispostas a, com bom senso, fazer um entendimento que já foi feito, como foi dito aqui, com os empresários. Está a caminho de ser feito com os trabalhadores que estão aqui representados à espera de uma última rodada de negociação. Não vejo porquê, não vejo absolutamente porquê não fazer, preservando o papel institucional do governo federal no planejamento da logística, da CEP, da ANTAC, mas também preservando, e aqui eu defendo, porque é meu dever defender, em nome do povo do Pernambuco, aquilo que nós construímos com grande esforço, aquilo que construímos com grande capacidade de trabalho de vários governos que passaram. Era importante um pedido de informação, por exemplo, de quanto é que demora tramitando pela ANTAC, que está a aguardo de 3 diretores que estão sendo respondidos por funcionários. Quanto tempo demora um processo? Quanto tempo demora, eu posso dizer, por exemplo, o EVTE do 2º parque de containers? Há quantos anos está lá? Há quanto tempo? Há quantos meses está lá? Então, eu digo isso porque nós fizemos todo o dever de casa, ministra. Fizemos o dever de casa. Nós fizemos um plano. A senhora se referiu, por exemplo, a um relatório do Tribunal de Contas de 2008. E é verdade. Ele era duro com os portos, como não podia deixar de ser. E nós fizemos o dever de casa. Fizemos o zoneamento, fizemos o plano de arrendamento e o PDZ do Porto de Suape foi assinado, passou pela Casa Civil da Presidência da República, foi assinado pela presidenta Dilma. Um olhar estratégico sobre o porto, um plano para arrendar, olhando o conjunto do país. E tudo isso não teve valor técnico? Se não tivesse valor técnico, se não tivesse eficiência, não teria passado pela Casa Civil, muito menos teria sido assinado pela presidenta Dilma. Então, eu defendo a capacidade técnica daqueles que estão lá na empresa de Suape, há mais de 30 anos, que estão lá por concurso público. Há uma equipe de profissionais corretos que foram escolhidos por mérito para lá dirigir. Presidiu o Porto de Suape por 4 anos o hoje ministro Fernando Bezerra Coelho. Se ele não tivesse capacidade, não estaria aqui na equipe da presidenta Dilma. Então, acho que a gente precisa buscar as competências nos municípios, no Estado e na União. Precisamos acreditar na descentralização, no papel de coordenar, de medir. Não podemos acreditar que a única maneira de dar certo é a gente tomar de conta de tudo e quebrar o princípio do Pacto Federativo. Só isso. Obrigado, governador. Ministra Gleice. Eu anotei várias coisas aqui, eu não sei se eu vou conseguir responder todas, mas depois eu posso encaminhar aqui ao presidente as questões mais específicas. Também quero agradecer à comissão, agradecer ao presidente, ao relator, ao governador. Sempre é muito importante o debate. Quando nós apresentamos a medida, em nenhum momento dissemos que seríamos intransigentes em mudá-la. Sempre dissemos que aquilo que viesse para melhorar, nós iríamos aceitar. Mas não abriríamos mão da competitividade do setor e da redução do custo Brasil. Portanto, tinha alguns aspectos que eram importantes. O que eu queria deixar claro é que a descentralização já existe, é o sistema que nós temos. E eu pergunto aos senhores se ele está respondendo à demanda que nós temos no momento. Parece que não. Parece que não está. Mesmo Santos tendo 1000 funcionários, nós não estamos conseguindo ordenar
o planejamento do Porto de Santos. As filas que nós estamos vendo, a falta de condições de escoamento da produção, que tem a ver com a capacidade do porto, que já está esgotada sim. Então, nós vivemos um modelo de descentralização e em 10 anos nós não conseguimos fazer as licitações que nós precisamos para melhorar a capacidade do nosso sistema portuário. Quero lembrar aos senhores que nós podemos demorar, por exemplo, como obras como a Norte-Sul, que aqui foi colocada, mas o PAC tem 5 anos. Nós colocamos a licitação e estamos resolvendo os problemas. O nosso sistema portuário é mais antigo. Então, não dá para a gente ter como referência que essa descentralização é a melhor forma de resolver o problema, porque se fosse, os nossos problemas estavam resolvidos. A ANTAC é uma instituição jovem que foi criada recentemente no nosso país e tenho certeza que está sendo equipada, está trabalhando e vai ter competência, sim, para fazer essas licitações. E eu queria aqui ponderar com os senhores uma coisa. Nós não podemos estabelecer um sistema portuário brasileiro, criar um marco regulatório partindo de Suape, partindo de Pernambuco. Com todo o respeito que eu tenho a Pernambuco, ao Porto de Suape, a excelência da gestão, não é essa discussão que pode conduzir a discussão do marco regulatório. E como disse o deputado, eu também concordo, não dá para excepcionalizar um Estado. Ou nós tocamos isso junto como país, como projeto de Estado, como nação, ou nós não vamos resolver o problema. Não existem ilhas de excelência. Se o país não for bem, se nós não resolvermos o problema estrutural, ninguém vai bem. Então, eu queria fazer um apelo, sim, aqui ao bom senso, que nós pudéssemos encontrar uma solução para a logística nacional, pudéssemos ter critério. Desde 2007, a ANTAC tem uma nota técnica, com base no TCU, pedindo para que os processos e os estudos de licitação dos portos sejam padronizados. Nós não conseguimos fazer isso, nem com a fiscalização da ANTAC. Por isso, nós tomamos essa medida. E se nós podemos ter a CEP e a ANTAC, como foi dito aqui, dizendo o que fazer, falando do planejamento, orientando o que licitar, por que elas não podem realizar a licitação? Por que o problema está justamente nesse aspecto? Então, eu queria fazer um apelo para que a gente pudesse realmente encaminhar essa matéria de uma forma que o país pudesse ganhar. Ou seja, nós tivéssemos estudo de qualidade, competência, capacidade para fazer, sim, as licitações de uma maneira a dar resposta. Nós não faremos todas as licitações até o final do ano, mas teremos os estudos da maioria dos portos e faremos uma grande parte das licitações, sim, esse ano, para destravar e para que a gente possa encaminhar o que nós tanto precisamos, que é dar resposta à infraestrutura e a logística desse país. Nós fizemos o estudo do BNDES foi contemplado, sim, junto com o estudo de Santa Catarina, analisamos os prós e os contras, a Secretaria de Portos foi publicado no site da Secretaria de Portos, está à disposição para que todos possam consultá-los. Nós ponderamos os dois estudos e avaliamos muito para tomar essa decisão. Quero dizer, essa decisão não é uma decisão que fere a autonomia federativa. Essa medida provisória não se trata e não trata da federação. Ela trata do sistema portuário, que tem que ser nacional, é logística integrada para o bem do país. Portanto, tenho certeza que esse Congresso, com todas as discussões que nós fazemos, com todas as ponderações que foram levantadas, com a sensibilidade do relator e do presidente, vai chegar, assim, ao bom termo e nós vamos conseguir entregar ao povo brasileiro, à nossa produção, ao setor produtivo, um sistema portuário que realmente seja de excelência. E espero que daqui a 2, 3, 4 anos possamos estar fazendo uma avaliação do acerto que foi tomar essas medidas, assim como foi um acerto tomar as medidas em 1993. Muito obrigada. Obrigado, ministro. Obrigado.